Shalom, amados. Você que me ouve aí, participou da reunião do conselho, você deve estar aí suspenso, maravilhado. Chega uma hora assim, a gente está tentando processar a visão de tudo que Deus fez, de tudo que Deus trabalhou, ministrou nos nossos corações. A gente fica assim, nas nuvens, né? Mas vamos à palavra do Senhor. E você que não veio, fica aí o convite, fica então para a próxima oportunidade. Mas foi uma grande bênção aqui a reunião. A palavra do Senhor está aberta nas minhas mãos no livro de Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 27, que diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Eu refleti no meu espírito, refletindo se colocaria ou não essa mensagem. Foi uma luz que Deus me deu, assim, foi domingo, né, numa meditação aqui em casa. Mas eu resolvi, depois de uma mensagem muito abençoada que eu escutei nesse mesmo tema, falando alguma coisa diferente, mas assim, que trouxe muita luz, é importante a gente trazer à pauta assuntos como esse. Inclusive, essa oportunidade aqui é para trazer à luz temas que a igreja precisa ouvir e que não têm sido levados em pauta nas nossas congregações. Esse texto aqui, ele fala da criação do homem e da mulher. Quando Deus os criou, a Bíblia, assim, ela tem lacunas em alguns detalhes e tal, mas, assim, é um quase mistério total para nós. Como era o ser humano quando ele foi criado por Deus, antes do pecado? A gente sabe que uma das coisas é que o ser humano tinha uma mente com funcionamento 100% do cérebro. Hoje, esse 100% foi reduzido a uma pequena porcentagem, né? E isso foi perdido por causa do pecado. Nós sabemos que o corpo humano não convivia com fraqueza, cansaço, doença, nem envelhecimento. Inclusive, eu deixo para você uma sugestão para assistir um filme chamado Lucy. É uma história muito interessante, que tem um fundo de realidade muito grande. E assim, o que a gente vê em televisão, muitas vezes a gente acha, isso é diversão, isso é uma coisa que não tem nada a ver. Mas, querido, tem muita coisa que é sério, que tem a ver com a nossa realidade, mas que a gente ainda não captou. Por exemplo, a gente via a Super Máquina, né? Um seriado que eu gostava muito de assistir há um tempo atrás. Nos nossos olhos era assim, impossível um carro daquele andando na rua. Já estão as Ferraris para todo lado aí, que eram a Super Máquina. E muita coisa, os desenhos Jetsons, por exemplo, mostravam muita coisa. Por exemplo, essa videochamada, a gente via lá. E hoje é uma coisa que acontece, faz parte da nossa realidade. Aquele fogão de apertar o botãozinho. E tanta coisa que a gente via lá que hoje se tornou uma realidade. E vamos dar sequência aí. Vamos abrir a palavra lá no livro de 2 de Coríntios, capítulo 3, verso de número 18. Diz aqui a palavra do Senhor: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como no espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, da mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E no 2 Coríntios 3:7 diz: Se no mistério da morte, gravado com letras de pedras, veio a glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Querido, aí eu pergunto a você, qual que é a relação que esses dois textos têm? Pensa um pouquinho. Qual é a relação? Adão criado, depois o rosto de Moisés brilhando, aí fala da glória em nós a ser revelada. Qual que é o paralelo que tem disso tudo? Querido, eu tenho pesquisado uma série de coisas, inclusive sobre o céu.
revelações, visões de várias pessoas diferentes ao longo dos anos. E vou citar aqui um livro que foi destaque nisso aí, que foi O Paraíso, Cidade Santa e a Glória do Trono, do autor Evolt Scott, que é inclusive um livro que desapareceu das nossas livrarias. Quem encontrar, compra 2 e me avisa. Ó, missionário, comprei 2, eu te compro outro. Eu li há muito tempo e era meu livro, só que emprestei para alguém, voou, né? Mas, querido, muitas coisas profundas têm sido faladas. E no meio dessa situação onde a gente está andando pelo Apocalipse, aquele anseio de ser liberto desse corpo mortal e assumir o corpo de glória e não ter mais que ficar nessa terra convivendo com o que está acontecendo aqui, que eu não vou entrar em detalhes disso hoje, o verdadeiro Filho de Deus está se sentindo cada vez mais deslocado, cada vez mais fora de lugar. E assim, estudando essas maravilhas faladas sobre como é o céu, tudo que tem lá. Eu não vou falar sobre isso hoje, que não é o nosso tema, quem sabe numa outra ocasião, mas quantas maravilhas são relatadas sobre o que é o céu, como funciona lá, o que está nos aguardando. A apóstola Leice Rocha, do Ministério Ságida, ela relata nos seus livros várias experiências, contando sobre repartições, compartimentos, locais, palácios, dimensões celestiais, coisas tremendas que ela explica de como é que o reino do Espírito funciona. Enfim, coisas profundas. E, querido, a relação que eu queria que você entendesse nesses textos é que Adão e Eva, quando foram criados, esse corpo de pele que hoje você vê, essa pele que nós vemos aqui, e fala lá na ocasião do pecado que Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus, era esse corpo de glória, aquela glória de Moisés. Lembra lá que no texto que nós lemos aqui, nos 2, fala de um rosto que brilhava. E esse brilho, querido, é além daquilo que tudo que você possa imaginar que você vê aqui no nosso dia a dia. Imagina, por exemplo, o sol. Era parecido com isso. E o corpo humano era todo assim. Ele brilhava todo parecido com o sol. Não é um dos nossos textos aqui, mas eu devia ter colocado, não pus aqui nesse esboço, quando fala de Jesus glorificado. Vamos ver se eu acho ele aqui. Em Apocalipse, quando João vê Jesus glorificado, e tem um cântico que fala sobre o rosto de Cristo. Verei a Jesus como ele é. Enfim, querido, o corpo humano era daquele jeito. Então aquela questão, por que ele não percebia que estava nu? O brilho era tamanho que essa pele que nós conhecemos agora, ela não era vista. E é algo tremendo, algo profundo, algo maravilhoso. Estou quase... Eu não abro o texto de última hora, mas foi tremendo ter lembrado dele, que esse texto também fala sobre tudo. Aqui achei, ó. E Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 13, diz aqui, ó. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa que chegava até os pés, cingido pelos peitos com cinto de ouro, e a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como o ruído de muitas águas. Então, imagina isso, querido. E quando falamos de Adão e de como será o corpo glorificado que nós teremos após o arrebatamento, faz um paralelo agora entre tudo que nós lemos aqui. É bom que assim, eu não quero te explicar muita coisa, eu quero te deixar doido, curioso, que aí quando encerrar essa palavra, aí você mesmo pega a pesquisa, vai levando lá, e quem sabe a gente até troca algumas ideias, vai lá no meu WhatsApp lá, coloca coisas que você aprendeu, que Deus te mostrou, vamos crescendo junto desse tema, que é profundo. Querido, fala lá de Jesus, e o povo fala, não, isso é uma visão glorificada, não sei o que. É uma das manifestações físicas de Jesus. E fala lá dos pés, como bronze polido. Era assim que o corpo de Adão e Eva era, antes de perderem a glória por causa do pecado. E aí depois o rosto de Moisés brilhou, e era um brilho só no rosto, mas Adão e Eva tinham brilho no corpo inteiro, até o pecado se apossar deles. Queridos, quando aceitamos Jesus, o que acontece? A terra no mundo, no reino espiritual, vista do lado de fora, ela é uma imensa escuridão. Tudo escuro, você vê só escuro, tudo, só negritude total. E você vê luzes. E uma visão que um irmão conta, ele via
pequenos pontos de luz, vários pontos de luz espalhados. E ele falou assim que quando a visão foi se aproximando, ele viu que aqueles que brilhavam eram salvos. Quando você aceita Jesus, aquelas trevas do pecado que Adão e Eva experimentou, elas são apagadas, aí o seu corpo inteiro brilha. Eu amo quando a gente está evangelizando e a pessoa fala, eu recebo Jesus como meu Salvador, e as lágrimas rolam do corpo, ou seja, ela sente, ela é constrangida com a transformação que ocorre imediata quando ela aceita Jesus. É tremendo, querido. E a pessoa se torna luz. E tem outro texto que eu não pus aqui, mas ele diz o seguinte, que, como é que é? Quando a pessoa aceita Jesus, ela se torna luz. Fala lá na palavra, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Essa luz, querido, é uma luz de testemunho, de comportamento, mas essa luz, quando você aceita Jesus, é o início de um processo. E à medida que você vai caminhando, vai abandonando maus hábitos, introduzindo bons hábitos, você vai sendo batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, caminhando em santidade, aquela luz vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E é por isso, querido, que o cristão, mesmo calado, andando pela rua, esse brilho é visto. E as pessoas falam assim, eu não sei o que você tem, mas você é diferente. Você tem um brilho. Já te falaram isso? E num dia que você tá com uma roupa normal, no seu dia a dia, indo pro trabalho, aquela coisa corriqueira. Não é uma coisa da roupa que você tá usando aquele dia, mas é algo de Deus que tem na pessoa. E um dia eu tava voltando da igreja, outras ocasiões andando pela rua, as pessoas não me conhecem, falam, fulana, você é diferente, você tem brilho. Isso é Jesus na pessoa. E esse brilho vai aumentando à medida que caminhamos em santidade. De modo que quando, e está muito breve isso, o nosso Senhor Jesus voltar e Ele arrebatar a igreja, aí as luzes vão subir. Algumas pessoas que já tiveram visão, e eles falam e eles relatam alguns vídeos, alguns filmes, algumas novelas que estão passando aí, mostra essa questão das luzes saindo do planeta e subindo. Aí as trevas vão tomar conta. Eu não vou nem entrar nessa questão, não. Mas eu queria chamar atenção para isso. Uma coisa que eu queria relatar foi uma visão que uma irmã teve. Ela foi levada em espírito ao jardim do Éden. E ela viu Adão e Eva antes da queda. E ela menciona o corpo deles como era. Ela falou que todos eles, os dois, eles tinham uma luz que dominava o corpo todo, de modo que a pele não era vista, e tanto que aquela nudez, ela não era percebida, porque o brilho da luz era tanto que a necessidade de roupa não existia. Como fala lá em Apocalipse, pés como bronze polido. E ela falou o seguinte, que Deus deu para ela um tipo de revestimento nos olhos, para que ela não ficasse cega, e depois mostrou como era a relação sexual entre homem e mulher. Quando eles se uniam, a luz de um com a luz do outro se juntava e ela era multiplicada, luz mais luz. Ela falou assim que o resplendor, ele era tamanho, que para ela não ficar cega, Deus deu para ela um revestimento diferente nos olhos, para ela conseguir contemplar sem ficar cega. Aí, querida, a gente imagina o porquê Deus criou dois seres diferentes, o porquê que existe essa união, e porquê que lá nas trevas eles deturbam essa união. Na nova era, por exemplo, eu podia citar várias outras aqui, mas dentro de bom senso, quando a gente está na igreja, a gente fala com mais liberdade, mas eu não estou falando da igreja aqui, então a gente tem que tomar determinados cuidados. Eles falam lá o seguinte, que quanto maior o número de relações sexuais você tem com pessoas diferentes, mais purificado você fica. Querido, isso é uma tremenda mentira, e tem outros grupos que afirmam isso, porque é o contrário. Aí você vê a gravidade do que é a promiscuidade sexual, principalmente que tem sido pregada aí na mídia e entre os jovens, e essa questão toda, que eu não vou entrar em detalhes aí, é o seguinte, o que eles querem com isso? Que a pessoa vai se contaminando, a palavra é essa, contaminando, e perdendo cada vez mais, se afastando daquela questão lá, do paraíso, daquela situação de luz, de purificação, e cada relação sexual fora do casamento, a pessoa recebe pelo menos um demônio no corpo, pelo menos um. E a pessoa que vive trocando de parceiros, tem pessoas que ao longo da vida, alguém falou lá que já teve 1000 parceiros, o corpo dessa pessoa tá
totalmente deturbado, fora de tudo aquilo que era plano de Deus. E aí, essas pessoas, quando se convertem e vão para a congregação, elas têm que passar por um profundo processo de libertação. E quando é falado lá, deixará o homem, pai e mãe, se unirá uma mulher, a sua mulher, assim serão uma só carne. Fala aqui assim, onde é instituído o casamento. O casamento, querido, aí você entende que quando Deus deixa dois parceiros apenas, aquela união sexual que acontece somente dentro do casamento, ela é uma proteção. E depois fala lá, que eu não vou nem ler o texto, nós estamos bem avançados no nosso tempo aqui. Fala que o marido, aqui em 1 Coríntios 7,14, que a esposa é santificada, o marido não crente é santificado pelo convívio da esposa crente, não só pelo testemunho pessoal, como pela união dos dois ali. E ao contrário, quando existe comunhão entre luz e trevas, e esse nós vamos ler, 2 Coríntios 6,14, vamos voltar lá, só um instantinho aqui. 2 de Coríntios, estava marcado e soltou aqui. Perdão, só um instantinho. Toda vez que uma relação fora do propósito acontece, a pessoa é contaminada. E é onde que a palavra fala lá, quando fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É onde a gente vê a necessidade profunda de santificação. E um dos elementos da santificação é esse, é a santificação do corpo, não só do corpo, mas o apóstolo Paulo fala lá, corpo, alma e espírito serem conservados santos e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Vamos lá em 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade pode ter justiça e injustiça, e comunhão entre luz e trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem fiel com infiel, e que consenso tem o templo de Deus com o dos ídolos? Porque vós sois templos do Deus vivente. Como disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o seu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada impuro, e eu vos receberei. Olha a profundidade disso, querido. É profundo, porque quando existe uma pessoa cristã em comunhão com as trevas, o que acontece com essa pessoa? Ela vai enfraquecendo espiritualmente até desviar. Agora você está entendendo a profundidade, o porquê que é isso, querido? Porque deve ser luz com luz. Agora vamos citar uns casamentos abençoados, por exemplo, Fernanda Brum e Emerson Pinheiro. Vamos citar a senhora Ângela e o pastor Márcio Valadão. E tantos outros aí, o pastor Silas Malafaia e a esposa dele, a Elisete. Quando eles se conheceram, eles eram pessoas comuns, crentes da sua igreja, começando o ministério e tudo. Como é que a união deles trouxe uma bênção, tanto de um para o outro, como do outro para um, e tornou deles pessoas abençoadas no reino do Espírito, de projeção. Por quê? A aliança, querido, ela é abençoada. E eles foram não só abençoados, como cresceram como pessoa, cresceram ministerialmente, como se tornaram bênção para outras pessoas. Olha a profundidade daí. O porquê do casamento, o porquê do não divórcio, o porquê que a aliança é sagrada, porquê que a palavra de Deus fala honrado e bendito entre todos seja o matrimônio, porquê que existe uma ideologia atualmente aí atacando a família. A Bíblia não diz que a igreja é sagrada, mas diz que o matrimônio é sagrado, querido. Olha a profundidade. Caminha comigo nesse mistério. Isso é mais profundo do que eu estou conseguindo explicar para você. Tem uma grande revelação nisso aí. Eu consegui captar, entender até aqui, mas existe algo mais profundo.
E se você busca no seu jejum, na sua oração, no seu devocional com a palavra, que Deus vai te trazer mais revelação, vai te levar a um nível maior de compreensão, maior de entendimento dessa questão. Quem era Adão e Eva antes da queda? O que o homem perdeu com a queda? E o que você pode recuperar quando anda com uma vida santa diante de Deus? Não só santidade no que diz respeito à vida sexual, mas santidade de um modo geral. Para que essa luz que era do homem lá no Éden, ela possa ser recuperada por você. E quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar, isso está muito perto. Você pode ser arrebatado com o Senhor nos ares. Aí você vai ter uma revelação, um entendimento. Você vai realmente, como diz lá em alguns cânticos antigos, vai ver a Jesus como Ele é. Diz aquele hino, corpo de Cristo. Diz aquele outro hino do Voz da Verdade. Como Ele é, eu verei. Como Ele é, eu serei. Você precisa ter esse anseio. Nós temos vivido um tempo, querido, em que as pessoas estão almejando apenas coisas físicas, casa, carro, dinheiro, e prazeres, e viagem, diversão. E isso é pecado, querido? Eu digo que o pecado é o mau uso das coisas. Essas coisas fazem parte da vida, mas ela não é o ápice, ela não é o âmago, ela não é o centro. Porque Deus tem, como diz a palavra lá, o que os olhos não viram, e o que os ouvidos não ouviram, e que jamais penetrou em coração humano. É o que Deus tem para os que o amam, querido. E as pessoas têm sido distraídas, buscando coisas, sufocadas com mensagens malignas que têm mantido as mentes em cativeiro, apagado e ofuscado a glória que Deus quer mostrar, que Deus quer manifestar. E as pessoas estão perdidas, muitas delas mesmo dentro da congregação. Você precisa desejar isso, como diz a palavra lá, desejai ardentemente, como a criança recém-nascida deseja o leite. Você precisa desejar as coisas espirituais. Você precisa desejar ser igual a Cristo, desejar o crescimento, desejar a revelação. Porque aquele que tem fome e que tem sede, ele será saciado. Mas aquele que não deseja, ele não vai obter. Você precisa desejar ser consumido por essa fome, por essa sede, por esse desejo, por essa vontade de que Cristo e as coisas espirituais se revelem a você cada vez mais. Haverá um tempo em que tudo será descortinado. Mas nesse tempo que nós vivemos, nós somos, como diz a palavra, levados de um degrau a outro degrau de glória, até se conformar com a imagem do Senhor Jesus Cristo. Oremos, queridos. Pai Celestial, eu oro por mim e pelos queridos que estão nos ouvindo. Peço que o Senhor coloque fome em nós, sede em nós, de ser como o Senhor é, de te encontrar todos os dias às 18 horas, como Adão encontrava com o Senhor, de te adorar nesse período, descobrir que o Senhor jamais faltou ao encontro. O Senhor quer nos ver todos os dias nesse horário. E querido, o Senhor almeja, o Senhor tem grande saudade de nós, de uma comunhão íntima, como diz aquele cântico antigo que diz que o Pai espera infinitamente pela comunhão de coração para coração. Oh Senhor, nós precisamos desejar isso. O nosso coração precisa ter sede do Senhor, precisa almejar o Senhor, precisa clamar pelo Senhor, como numa terra seca e sem água. Como diz o salmista lá, como a corça anseia pelas correntes de água, assim o meu ser por ti almeja. Davi, com todas as suas ocupações, ele conservou essa fome, essa amizade e essa sede pelo Senhor. E hoje a estrela de Davi, e Israel almeja o descendente de Davi, o homem mais notável que ama a justiça e odeia a iniquidade. E nós, como descendência espiritual, precisamos amar a justiça e almejar as coisas do Senhor, como a fome física almeja por alimento, que nós venhamos a almejar e a ansiar pelo Senhor, e aquele que tem fome e sede por ti mesmo será saciado. Em nome de Jesus, é a minha oração.